Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Marjorie e estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Saber, o podcast de Jovem Aprendiz. Antes de tudo, quero pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Vai ter um QR Code aí em algum cantinho da tela para vocês. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Eriton. Ele é diretor de um colégio indígena, Imbiá. Não sei falar o nome direito, Eriton. E você é professor de história também. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você para nós, Eriton. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, agradecer, né, primeiramente o convite, Paulo aí, e da equipe. E a trajetória, assim, é basicamente o interesse, né, pelo estudo, né? Formei em História, fiz especialização, enfim, né? Fiz meu mestrado também em Educação. Isso só foi agregando, né? E daí a trajetória com a educação escolar indígena, ela acontece em 2005, né, até os dias de hoje, assim. Eu acho curioso o nome. Como que pronuncia? Qual tem algum significado, algo do tipo? Então, primeiramente, assim, a escola ali, né, o nome Mbuyarandu, quer dizer sabedoria guarani. A aldeia, primeiro o nome dela era Caruguá, pra você ter uma ideia, significa arco-íris. E depois de 2007, né, que houve um decreto municipal, ela se tornou Araçaí. Araçaí. Isso. E no caso já veio do Araçá, né? Sim. Que é uma região muito próxima, tem bastante araçá na região, né? E pela sabedoria guarani, né, é uma árvore muito resistente, né? Pequena e resistente. Então isso que é simbologia, né, uma questão cultural deles assim em relação a observar a natureza, né, e se comparar com ela. Entendi. Eriton, vou começar a perguntar um pouco mais dessa trajetória sua. Contar pra gente o que te inspirou, o que fez você chegar nessa ideia de se tornar professor de história e principalmente se tornar um diretor de uma escola indígena. Pô, interessante, a gente tem que entender assim, né? Eu hoje eu tô com meus 42 anos aí, né? Eu comecei jovem, né? Comecei com meus 25 anos aproximadamente. Não. Então, assim, a gente novo, né? Cheio de ideologias, né? Aventureiro, né? Sem medir esforços, né? Sem colocar empecilhos, né? E sempre tá indo pra frente, né? Com Sim. vontade de conhecer. Eu lembro que eu era professor, né? Eu era professor de estado contratado e eu perdi minhas aulas por um professor que é efetivo. E eu fiquei sabendo, assim, que tinha uma comunidade indígena. E eu me interessei, falei, ó, eu quero conhecer, quero trabalhar lá. E daí, nossa, tudo conspirou a favor, né? Daí eu fui até o núcleo de educação, conversei com a técnica pedagógica lá, né? Sabe, cuida dos assuntos étnico-educacionais. E ela ligou para um diretor, né? Esse diretor era aqui do CAIC, e do CB aqui de Pinhais, o professor Laércio, falecido, cedo também. E a gente foi até a comunidade. Então você entrou com um cargo já. Não, 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 eu entrei como professor. Porque daí, assim, eu comecei a trabalhar com o ensino de jovens e adultos lá. Entendi. Comecei a trabalhar com o ensino de jovens e adultos. A escola em si, ela ofertava do primeiro à quarta série, né? Antigamente, nesse período. Depois que ela passa a ofertar até a oitava série e gradativamente até o nono. E após isso, eles vão estudar na cidade, né? E eu trabalhava com os jovens e com os adultos, né? Senhores e senhoras ali, na comunidade. Entendi. Como que você avalia como foi a sua história desde lá até aqui? Você acha que foi difícil? Você acha que foi uma coisa assim que você achou que seria mais difícil, que seria mais fácil? Como foi assim para você iniciar nisso? Olha, eu avalio assim que foi. Eu acredito sim que foi muito importante, né? Uma realização que eu fui construindo, né? Na verdade, sim, meu, que eu não sabia, né? Como a gente cai de paraquedas, né? Aquela situação toda, né? E muitos estereótipos que se criam, né? Em relação às comunidades indígenas foram se quebrando, né?
né? Aquilo que a gente vê no livro, né? Porque hoje a gente tem muita informação, né? Não procura e também não sabe, também muitas vezes peneirar o que tá, né? Certo e o que tá errado, né? As fake news tá aí também, né? Mas, assim, o que tem de ponto positivo é que eu consegui me realizar, né, profissionalmente, né? E conhecer muito mais e também ser um ativista, né? Dessa questão da cultura indígena, né? Então você sempre se interessou por uma cultura nesse sentido Na verdade, assim, específico. começou por uma curiosidade, né? Aquilo, eu digo assim que eu fui cooptado pelos Guarani, né? Então, eles que acabaram me pegando, na verdade, né? Me adotando ali, enfim, né? Também passei por situações ali que nem participar dos rituais deles, né? Eu tenho um nome indígena também, então tudo isso vai agregando, né? Essa simpatia, né? Então a gente passou por muitos momentos bons e momentos difíceis, né? A gente tivemos perdas, né, de pessoas, professores, né? Professora, da comunidade que faleceu precocemente, né? Muitas vezes por negligência, né? Do próprio Estado, enfim, né? Então isso são momentos tristes em que a gente vê, né? E Mas faz parte da trajetória, né? são longos aí de quase 20 anos de convivência com eles. Agora vamos nos aprofundar mais no nosso assunto principal, que é a educação indígena. Erison, eu queria começar perguntando para você o que é uma escola indígena em si, qual a diferença dela de uma escola, vamos dizer, convencional. Então, assim, a gente tem que. Eu sempre recomendo assim, que a gente tem que buscar a história, né? Enfim, a gente tem que olhar todo esse contexto histórico para que a gente possa compreender hoje, né? Então, quando a gente fala de educação escolar, né? A nossa educação hoje aqui também é convencional, né? Da cidade ou do campo. Então, hoje a gente tem essa diferença, né? Porque como que eu vou tratar uma educação da cidade dentro do campo? Traz diferentes. Como que eu vou tratar uma educação com povos que moram em ilhas, né? Que não se convivem com a sociedade de hoje em dia, né? Isso, né? Constantemente, né? Sabe que existe, né? Esses meios, enfim, da cidade, mas Não tá ali naquele meio para saber o que acontece. isso mesmo, né? Então, assim, isso tem a ver com a educação escolar indígena, né? Então, assim, se a gente for analisar, a educação escolar indígena, atualmente, ela é muito recente, né? Até porque o Brasil, né, a América como um todo, ela passa por um processo de invasão, né? Uma invasão cultural, e essa invasão, ela deixa os seus signos, podemos chamar, né? As suas, como é que eu posso dizer assim? Os seus sinais, né? Tanto analisamos assim pelo ponto negativo, né? Os métodos jesuíticos, né? Ainda inseridos nas escolas convencionais e, infelizmente, ainda nas escolas, né, como um todo. Então, assim, então a gente analisa bem a FUNAI, né? Que é o órgão que tutela povos indígenas, ela deixa de ser responsável pela educação e o MEC acaba assumindo. Então, tem a LDB, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né, então existem os artigos 78, 76, 77, 78, que trata da questão indígena. Temos também a promulgação da Constituição após, né, o processo de redemocratização, o processo de ditadura que passamos aí, né? Então, tudo isso vem se somando, né, se criando. Então, se a gente for analisar, é muito recente, né? Então, está se construindo uma educação escolar indígena, né? Eu acredito que nesses últimos anos isso vem se, eu digo assim, vem crescendo, né? Até porque temos muitos intelectuais indígenas, né? E hoje está atuando em frente às mídias e sendo muitas vezes, como é que eu posso colocar assim? Sendo conceituado perante o mundo, assim, né? Que nem um exemplo é o Ailton Krenak, né? É um filósofo, né, autodidata, ambientalista, né? É um indígena da própria nação Krenak mesmo. Você falou que é uma coisa que vem crescendo, né? E realmente é uma coisa que vem entrando mais agora na nossa realidade. Que era uma coisa que ninguém comentava. Era uma coisa que ninguém, vamos supor, dava bola. E é uma coisa essencial, assim. Sim. Os indígenas estão presentes, né? Se a gente for analisar, né? Tanto no nosso passado quanto no nosso presente. Então, se a gente for analisar nossas raízes, né?
a formação do povo brasileiro é isso aí, né? É. Darcy Ribeiro, né? Um grande sociólogo, né? Mostra muito bem isso aí. Florestan Fernandes também, né? Enfim, traz essa história, né? Dentro da ciência aí, provando tudo isso. Então, assim, se a gente pega uma realidade do norte do nosso país, os indígenas estão perambulando durante a cidade, né? Hum. Ele só muitas vezes perdeu a sua língua, perdeu alguns aspectos culturais, né, que não estão na comunidade, mas se restabeleceram de uma simpatia, né, na agricultura, no campo, mas não deixa de Mas eles ser, estão ali. eles estão ali, né? Como que acontece no colégio onde você trabalha o respeito, a questão de, como pode dizer, da cultura indígena em si entre os estudantes? O respeito entre eles, se eles se respeitam bem, se eles sabem lidar uns com os outros. Acho que, na verdade, eles são exemplos, né, pra gente, muitas vezes. E a gente vive numa sociedade afastada, né, uma sociedade capitalista, né, um querendo sobrepor ao outro, Hum. enfim, se tiver a oportunidade de passar o rodo, passa, né? Enfim, é um mundo meio cruel, assim, né? Então, assim, lá a gente aprende muito, né? Essa palavra reciprocidade, né? Ela é bem exposta ali em relação a um ajudar o outro, Com né? certeza. Porque o exemplo, assim, eu sempre falo, né? Que a educação, existe a educação escolar indígena e a educação tradicional indígena, né? Então, a educação tradicional indígena é uma educação pelo exemplo, né? O respeito pela criança, né? O respeito pelo jovem. E após que ele se torna adulto, ele é independente, né? E a criança é criada para a independência, né? Não para ficar, né, em volta. Eles já casam cedo, vão para outras comunidades, formam famílias, enfim, né? São questões culturais, assim. E o respeito é mútuo, assim, sabe? É bem recíproco, assim, em relação a entre eles, entre a gente, né? O respeito tanto dessa questão, porque a escola, né? Ela é uma instituição do Estado. Ela tem os princípios do Estado, no caso, no sentido, se a gente não souber trabalhar com a educação, né, ela vai ser uma educação que vai, é, é como se fosse, assim, formar o índio para ser branco, né, não indígena, né, então não é isso o objetivo. A gente tem que trabalhar com a questão da interculturalidade, né, as duas culturas dialogando. E acredito que eu, como telespectadores, tenho muita curiosidade sobre qual a maior dificuldade que você, diretor, professores, tem com os alunos dentro da escola indígena. Então, assim, a gente não vê muitas vezes como dificuldade, né, a gente vê isso como qualidade, na verdade, né? Porque assim, a gente tem que entender que nós ali, que estamos inseridos na comunidade, não somos superior, né? Nós temos as nossas qualificações, temos algumas detenções em relação a alguns conhecimentos básicos, né? E isso é um conhecimento que é acumulado da humanidade, né? Não é o que inventei, não é nenhum teórico, né? Ou seja, tendencioso ou não, né? Mas assim, a preocupação que a gente tem é que, assim, que a gente tem que trabalhar essas duas culturas, né? Nenhuma sobrepor a outra, né? Então, o que é dificuldade em relação a alguns termos, né? É muito relativo, né? Em relação à palavra dificuldade, porque, assim, ó, um exemplo é quando o Estado, a própria Secretaria da Educação, determina que, um exemplo, temos que usar os meios tecnológicos, né? Um exemplo seja o processo de plataformatização da educação, os meios de tecnologia, tá? Como trabalhar isso com a comunidade, né, escolar, com os alunos? Aí não tem. Tecnologia lá dentro é uma coisa fácil para eles. Ou é uma coisa que vocês têm um certo esforço a mais para explicar para eles? Ou é uma coisa que você fala assim que é mais fácil, vamos dizer? Não, não é assim, é um trabalho contínuo, né? Porque na verdade, se você tem uma estrutura tecnológica, você tem que ter, desculpa, você tem que ter uma estrutura para ter a tecnologia, né? Então assim, a gente está numa região afastada, né? A internet é precária, enfim, né? Tende as situações básicas, mas não total. Mas assim, eles têm acesso ao celular, têm acesso às redes sociais, né? Mas assim, quando a gente fala do acesso à tecnologia com os meios formativos, né, para a educação, né? Esse é o desafio, né? É uma das questões da dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que seguir metas, né? Sim. O próprio Estado estipula metas, né? Estipula que você tenha que concluir
E isso não cabe à educação escolar indígena, né? E até então você tem que entender que é o seguinte, eu sempre falo, a comunidade, eu respondo pela comunidade Guarani, né? Posso falar pelas outras. Mas assim, o Guarani, existe um tempo dele, não é como o nosso, né? Então, o que não está acontecendo hoje, que é uma das principais dificuldades que a gente tem hoje, é a temporalidade Guarani, né? Porque eles não almejam aquilo que a gente almeja, né? Enfim, que é esse mundo capitalista, como eu falei, né? Mas eles também, eles estão na comunidade, mas eles têm um tempo, um ritmo. É diferente do nosso. A gente Com certeza. acorda, tem que tomar café, já pegar um ônibus, tem horário para almoçar, né? Horário para dormir, horário Acredito para que também falar. isso se encaixa mais no desenvolvimento deles, né? Isso. Eles estão ali para se desenvolver. É... De que forma que você acha, Ixi, acho que essa é uma dúvida bem, bem ampla, assim. De que forma que você acha que a educação sobre os povos indígenas pode promover uma sociedade mais justa e igualitária? Eu acho que a gente tem que aprender muito com eles ainda, né? Bastante, né? A gente tem que estar aberto, né? A essa sabedoria, né? Existente aí há mais de 15, 12, 16 mil anos atrás, né? Os antepassados deles, né? Enfim. E eles, né? Os povos indígenas como um todo hoje. Eu acho que a gente se desconectou dessa realidade, né? Da nossa essência, né? E acredito que a gente tem muito, né? A conhecer essa cultura. Não assim superficialmente, sabe? As questões mais genéricas, né? Mas sim interagir com eles mesmo, né? Conversar, conhecer, ir até a comunidade, né? Oportunizar a saída deles, né? Para a cidade, para conhecer, enfim, né? Para ter essa troca, né? De E acima de tudo, experiência. ter o ponto de não ter preconceito com essas pessoas. O ponto de você aceitar que cada um é igual a cada um. Não tem nenhum, igual você disse em umas frases anteriores, ninguém é melhor que ninguém, assim, até porque a gente não é melhor que eles. Sim. E eu acredito que você, como diretor, esse é o seu principal foco de mostrar para os outros daqui de fora aí. Sim, sim. Até vejo que, né, a sociedade vem, né, se emancipando em relação a essas questões, né, do preconceito, enfim, vem entendendo um pouco mais, né, a questão humana, né? E somos uma mesma espécie, né? Muda são características culturais, né? Tanto dos fenótipos, tanto da questão da linguagem, enfim, Vai de você saber o que é cultura, né? né? O que que é tecnologia, né? Enfim, né? São muitos fatores. Mériton, como você acha que poderia ser abordado da forma mais sensível possível a história e a realidade dos povos indígenas numa escola convencional? Numa escola de, hoje em dia, tipo eu, curso ensino médio, como que você acha que poderia ser abordado de uma forma mais sensível possível o que a cultura deles, o que eles passam, o que eles passaram, enfim. Então, eu não lembro o nome não lembro o número da lei agora, é 11.645, é 2003, se não me engano. Ela houve uma alteração com duas leis, né? Uma que é obrigatório o ensino, né, da cultura indígena, depois ela foi reformulada, é, tendo obrigatoriedade, né, no ensino, né, o estudo da cultura indígena e a questão africana, né? Então, as relações étnico-educacionais, assim, né, nesse sentido. Então, eu acredito, sim, que cabe muito, assim, a questão da gestão mesmo, né, da escola, da própria Secretaria de Educação, né, do próprio Núcleo de Educação, né, tá realmente almejando, né, os interesses, né, e incluindo, né, esses estudos em diferentes áreas do conhecimento, né, porque muitas vezes a gente fala de história, né, fala de comunidades tradicionais, fala, enfim, sempre a história, as ciências humanas que tem que tratar disso, né. Não é Você bem- falou do núcleo, e é uma coisa que eu fiquei bem em dúvida, assim que a gente investiu nesse trabalho. Como que o governo tem apoio do governo a tanto a comunidade, tanto a escola quanto a aldeia? Tem apoio muito do governo ou é uma coisa assim que tem que ser entre vocês? E se tem apoio, quais são eles? Enfim. Então, assim, a escola ela é mantida pelo próprio Estado, né, pela mantenedora, que é a Secretaria de Educação. Então, assim, todas as políticas educacionais que acontecem na cidade, acontecem lá também, né? Muitas vezes ela chega um pouco atrasada, né? Que nem um exemplo, a gente
recebeu as televisões, depois a gente recebeu os tablets, né? Houve uma reestruturação ali em relação à internet, né? Que ela é via satélite, ela melhorou um pouco. Recebemos os computadores, né? Então, assim, logicamente, ainda uma estrutura meio defasada, né? Em relação ao que se realmente a gente almeja, até o próprio Estado, eu acredito que quer que tenha qualidade, né? Mas tem que ter políticas públicas, né? Não tem um Direcionar. apoio, mas é um apoio mais demorado que uma coisa convencional. Isso, é que eu acredito também que por conta da distância, né? Sim. Mas eu acredito que falta de política mesmo, na Sim. verdade, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente tem uma política direcionada, aí faz, Sim. né? A fibra óptica, né, um exemplo, ela está próxima lá, né, mas não chegou na escola, mas chegou na comunidade, né? Por que que o Estado não colocou na escola, Então, né? Então isso é contraditório, né? e dizem também que o Estado, ele foca muito na educação. Então, por que que isso não chegou numa escola? Que era, se eles prezam tanto a educação, por que que eles não focaram na educação? Isso. É mais ou menos essa situação mesmo, né? Sim. Agora, com relação ao processo de sobrevivência da comunidade, né, ela passa por um processo de assistencialismo mesmo. Sim. Daí recebe o Bolsa Família, daí tem essa questão da vida do artesanato, né? Enfim, tanto, né, da diversidade de artesanato que eles fazem, enfim, né? E é o que é como se fosse uma parte da renda, né? Sim. Eriton, tem uma pergunta assim que nós aprendizes é bem importante pra gente aqui. Os jovens indígenas, eles têm interesse em entrar no mercado? E se eles têm, se eles conseguem, se eles têm dificuldade nesse caminho, nesse percurso, como que é lá dentro falar sobre empregabilidade? Isso aí é uma questão muito, né, específica, né? Delicada até para responder, sabe? Mas assim, ó, o que acontece, né? Primeiro tem uma questão cultural, né? Claro. Que a gente tem que compreender. O outro ponto é a questão, que nem você falou, da empregabilidade, né? A questão daí que entra a questão da logística, né? A distância, né? Como que eu chego ao trabalho, no horário, né? Mas eu creio que ainda o que mais retrata ali é a questão cultural, né? Porque, assim, eles, quanto jovens, né? Eles casam muito cedo. Essas responsabilidades chegam mais cedo, né? Então, assim, acabam não tendo muito... não é que não tem esse interesse, mas o que prevalece é a questão cultural, assim, sabe? Então, eles preferem que surgir um trabalho dentro da comunidade do que fora. Então eles têm esse medo de se mostrar para o mundo, vamos dizer. Não é bem dizer o medo, né? Porque, na verdade, eles têm que se capacitar. Um exemplo, que nem eles fizeram agora a inscrição para o vestibular, né? Então, estão guardando, acho que logo, logo eles vão iniciar essa juventude. Eu acredito que uns 15, mais ou menos, estão para cursar uma faculdade, né? No caso na área de educação, mas regime de alternância, sabe? Eles ficam um período na universidade e um período na comunidade. Isso que é o diferencial, isso que muda. Agora, a questão da empregabilidade, né? Então, assim, o município ele não tem muito, como que eu posso te dizer, recursos, assim, né? Ofertas de emprego, né? E essa questão da dificuldade do transporte, enfim, isso tudo é um empecilho. E a questão cultural é o que prevalece, porque o Guarani, ele não se adapta muito na cidade, sabe? Diferente dos caingangue. Os caingangue é capaz de você estar estudando com ele ou trabalhando com ele e você nem saber que ele é caingangue, entendeu? Porque eles estão na cidade, estão perambulando por aí, Sim. né? Então, assim, eu vejo nesse sentido, sabe? Eu acho que essa temática aí daria um outro podcast, assim, sabe? Só para tratar disso aí, sabe? Que daí a gente poderia aprofundar um pouco mais, né? Mas superficialmente, assim, vou deixar bem claro que é essa questão cultural, né? E essa questão, tipo assim, de eles casarem mais cedo, né? Ter essa responsabilidade mais cedo e não se adaptar na cidade. Mas não é o medo, não é isso. Eles gostam do desafio. Eles só querem estar ali na zona de conforto dele. Vamos pensar que seria isso, né? Mas, assim, não é nem uma zona de conforto, né? É uma questão cultural mesmo, né? Sim. Então, vamos encerrar por aqui, gente. Aproveito para pedir novamente para vocês seguir a gente nas redes sociais. Tá aí o QR Code na descrição. E
Quero agradecer, Ayrton, pela presença mais uma vez. Quero que você saiba que a sua presença agrega muito no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. Você quer deixar uma mensagem para o público? Uma palavrinha para ele? Agradecer, né, pelo convite, né? Eu acho que é muito importante, é válido, né? Eu fico contente pelo vocês estarem trazendo essa temática, né? Sim. Porque isso me deixa muito feliz por ver essa juventude, né? Tá se preocupando com essas questões, né? As questões sociais que envolve, né? Que não é só a questão humana, né? Mas, assim, é ambiental, né? É essa questão da consciência, né? A gente fala, assim, a gente se preocupa com muitas coisas, né? Mas a gente não se preocupa com o ser humano, né? Que tipo de ser humano a gente vai deixar daqui 10 anos, 20 anos, né? Que tipo de ser humano a gente vai deixar? Então, assim, eu acredito que eu espero ter, né, somado de alguma forma, né, Com certeza. com essa entrevista. E acredito que quem tiver interesse, né, vocês vão fazer a busca, né? Hoje a gente sabe que temos acesso e a gente tem que aprender também a acessar, tem que analisar melhor essas informações, né? Saber buscar as fontes, que acho que é muito importante também. E analisar tudo isso, né? Acho que o objetivo é isso aí. Acho que a gente construir um mundo melhor para todos, Sim, com certeza. indiferente da sua matriz cultural, né? Do justo, né? Sem opressores, né? Sem dominadores. Um mundo que seja justo para todos, né? A gente não tem essa disparidades assim em relação à desigualdade que a gente tem hoje. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Beijo, beijo. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Até mais.